Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos acompanhar o relato de uma pessoa que está se sentindo atordoada com o término, mas a gente vai perceber que, na verdade, características desse relacionamento, vocês vão acompanhar, acompanhem o e-mail, e aí vocês vão percebendo, será que de fato era um relacionamento? Ou era muito mais na cabeça da pessoa do que na outra pessoa? Porque a gente tem que perceber características, se a gente tem de fato um relacionamento ou não. Vamos acompanhar? E aí, não é? Para que a gente possa superar o término. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Há 29 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. E esse daqui é a super novidade. É muito cheiroso. Gente, é demais. Cravo e canela. E olha, por ele ser super concentrado, algumas gotinhas num litro de água já rende muito para que você então faça a limpeza aí da sua casa, do seu ambiente de trabalho, deixe esse cheirinho super gostoso, super agradável. Aliás, aqui na descrição do vídeo tem o link, tá, com o site da empresa, as redes sociais para você conhecer soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. Vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dela que diz assim: Olá, André. Acompanho os seus vídeos, sou grande admiradora do seu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado, viu? Tentarei ser o mais breve possível com a minha história. Meu nome é tal, tenho tantos anos. Estava em um relacionamento de pouco mais de um ano. Nunca havia me sentido tão feliz em toda a minha vida. Tínhamos conversas em nível intelectual, tínhamos bastante coisas e pensamentos em comum. Ele era um cara carinhoso, romântico, sensível, se importava comigo, estávamos muito apaixonados. Desde que nos conhecemos, eu me sentia radiante. Mas, claro, nosso relacionamento possuía algumas desavenças, como qualquer outro. Haviam certos descuidos dele que eu não tolerava e sempre deixava isso evidente. Um dos mais marcantes foi quando completamos um ano de namoro e nos vimos naquele dia, pois na época cantávamos no mesmo coral e havia uma apresentação. E ele não disse absolutamente nada sobre a data. Me cumprimentou com um oi e assim ficou durante todo o dia. Minha querida, bem-vinda, bem-vinda ao clube, bem-vinda ao clube. Olha, depois de 10 anos de casamento, aí então, aí você vai ver, às vezes nem o oi, nem o oi tem. Então, não me cumprimentou de um ano de namoro. Com 10 anos, às vezes nem o oi, nem o bom dia tem. Ai, meu Deus. E às vezes a gente percebe que o casal se estabeleceu de tal forma que isso, na verdade, não significa que não haja cumplicidade, respeito ou que não tenha consideração, né? Eu já vi casais de 20, 30 anos que estão juntos, por exemplo, e brincam, inclusive, sobre isso, né? E o marido, às vezes, chega a esquecer o aniversário da esposa, não é? Então, na parte da tarde, quando ela recebeu ligação, por exemplo, nossa, mas quem que era? Ah, era fulano de tal, me parabenizando. Verdade, o seu aniversário hoje, não sei. Mas assim,
eles têm esse carinho, por exemplo, esse casal há muito tempo juntos que eu vi, era né, um senhorzinho, uma senhorinha já, né, de idade, e eles riam falando dessas coisas, assim, porque eles percebiam que não era falta de consideração, não era falta de carinho para, né, com o outro. Era simplesmente assim, uma desatenção de tantos anos juntos e acaba nem percebendo e leva numa boa aquela situação. Agora, é claro, né, quando a gente está em início de namoro, isso tem um peso, a gente começa a achar que que então, meu Deus, isso é um peso, significa que então não está nem aí, que não se importa. Eu acredito que muito mais do que, na verdade, datas específicas, a gente tem que perceber atitudes, né, do que as datas específicas. Se me presenteou em Dia dos Namorados, se me presenteou no Natal, se me presenteou a gente tem que perceber atitudes no dia a dia, na condução das coisas, não é? Como a pessoa mostra que se importa realmente comigo, que tem carinho, cuidado comigo. Acho que esse é o verdadeiro presente, a verdadeira consideração que a gente tem que ter. Não estou dizendo que não possa acontecer nessas datas específicas, essas coisas, essas demonstrações. Não estou menosprezando isso. Estou falando que isso, na verdade, eu vejo que às vezes as pessoas não percebem que isso é uma data comercial. Então, por isso que é interessante para as empresas e o comércio dar todo esse destaque e às vezes então a gente também a gente entra, né, nessa dinâmica do mercado e a gente também dá todo esse destaque a essa data específica, como se isso representasse alguma coisa, quando na verdade essa é apenas uma data, não é? Em meio a tantas outras. De que adianta, por exemplo, no Dia das Mães, só para exemplificar isso que eu estou dizendo, de que adianta no Dia das Mães o menino fazer postagem lá, minha mãe, minha rainha, minha mãe, minha rainha, sendo que em todos os outros dias ele não tem consideração nenhuma pela mãe, mal educado, distrata, xinga. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o que adianta no Dia das Mães colocar lá minha mãe, minha rainha, faz um textão, porque você é meu tudo, porque não sei o que. Não, meu bem, no dia a dia, sabe? No dia a dia, não que as pessoas não possam fazer homenagem no Dia das Mães. Só que essa homenagem feita no Dia das Mães, por exemplo, deveria ser só uma consequência do que eu vivo no meu dia a dia, do que eu vivo de maneira real e concreta. Não adianta num único dia querer fazer bonito e colocar lá e querer, sabe, encher de laços e laçarotes uma coisa que no dia a dia não tem. Não me levava para conhecer seus amigos, não demonstrava carinho por mim perto de sua família e amigos, não postava fotos comigo em redes sociais, além de demonstrar pouquíssimo desejo sexual. Ah, minha querida, mas então, minha querida, e você quer que ele te cumprimente de um ano de namoro? Aí é que tá vendo? O que ele fez na data de um ano de namoro não é mais do que ele tem feito tudo isso aqui. Tá vendo o que eu acabei de dizer? Então, por que eu vou querer algo extra no dia de um ano de namoro, se no namoro eu não tenho as atitudes? Então, não tá rolando. E pouquíssimo desejo sexual? Então, tem coisa errada aí, hein? Eu que sempre tomava a iniciativa. Me queixava todas as vezes que esses erros ocorriam, pois para mim eram muito dolorosos. Mas sempre conseguíamos resolver. A parte negativa nunca era maior do que a positiva. Bom, então tá. Se para você a parte negativa nunca era maior do que a positiva, quer dizer, o cara não demonstra desejo por você, o cara não apresenta os amigos dele, o cara não posta foto com você em redes sociais e você considera que a parte positiva ainda assim é maior que a negativa, então tá. Eu confesso que eu tenho algumas dúvidas aqui comigo, com os meus botões. Olha, eu e meus botões. Eu tenho algumas dúvidas. Agora, se para você, beleza. No carnaval, ele foi para um retiro de jovens da religião dele. Nos despedimos carinhosamente.
Ao retornar, ele dormiu na minha casa e eu já notei que ele estava diferente e questionei por isso de forma educada inicialmente. Acabamos brigando, ambos choramos e ele disse que precisava de um tempo. Isso me chocou, pois tudo parecia ir muito bem antes do carnaval. Minha querida, como não estava indo bem? Como que parecia ir bem antes do carnaval? Seu relacionamento com ele não estava bem. Ficamos 2 semanas separados e durante esse tempo ele constantemente mandava mensagens dizendo que me amava, que eu era maravilhosa, que era a mulher de sua vida. Ih, mas também não sabe o que que é, não. Eita, pega, não. E tudo isso foi muito difícil para mim. Aquela situação me deixava triste e tinha medo de perdê-lo. Passadas 2 semanas, nos encontramos para conversar. Ao chegar, ele já estava chorando muito, o que já me fez prever o veredito. Ele disse que quando me queixava de suas falhas, eu era muito dura, que eu havia dito coisas que ele não conseguia perdoar. Disse que durante o tempo não havia sentido minha falta, apenas como amiga, mas que ao mesmo tempo tinha medo de que, ao nos separarmos, ele desse conta do que sentia e eu já estivesse em outro relacionamento. Chorou, chorou muito, choramos. Eu o amei de verdade, foi o sentimento mais puro que já senti na vida. Desde então, falei umas 2 vezes com ele, com iniciativa minha. Ele foi educado, mas não me procurou nenhuma vez sequer. A recuperação tem sido muito dolorosa, eu sempre tive facilidade em lidar com términos, mas dessa vez está sendo uma dor terrível, já faz 3 meses. Então, André, você acha que existe alguma chance de reconciliação e retorno do nosso relacionamento, ainda que a longo prazo? Minha querida, aí é que tá. Esse tipo de relacionamento que você quer retomar com ele, porque para mim não é um relacionamento. Existe uma intenção de se relacionar, um interesse muito grande da sua parte em relação a ele. Mas não tem essa correspondência dele em relação a você. E isso não tem que ser um fator que te diminui. Porque às vezes a gente acha que então é porque eu não tenho nem o poder para seduzir um homem, é porque então eu sou feia, é porque a gente começa a se depreciar. É a autodepreciação. Não façamos isso. Gente, o que a gente tem que entender é que isso acontece direto e reto. É simplesmente questão de sentir-se interessado pela outra pessoa. Aqui não tem a ver com beleza, não tem a ver com. Tem a ver com a pele, a química e o cheiro, e acabou não rolando. Quantas vezes eu já vi amigas minhas, por exemplo, que saíram com homens muito bonitos. Muito, 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 muito bonitos. E o cara tava arrastando um trem por ela, pela minha amiga, por exemplo. E eu falava, misericórdia, amiga, mas olha que homem bonito, pelo amor de Deus, pela madrugada, hein? E ela, então, mas não sabe. Então, sabe? Ai, mas não sei, gente. Ai, não sei. Às vezes ela até acabava ficando um tempo ainda com o cara, por exemplo. Até hoje eu vejo isso, né? Isso eu tô falando de anos atrás, né? Bem anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda. Então eu vejo que hoje, muito mais, eu vejo que às vezes a minha amiga, por exemplo, ficava com o cara, muito mais por causa do que eu estava falando, nossas amigas estavam falando, então como se fosse um troféuzinho, nossa, como é bonito, do que por ela ter sentido algo, tanto que ela ficava, ai gente, mas não vai, ai, mas ele é tão bonzinho, mas ele é isso, mas ele... Então, gente, mas, ai, não sei, não sabe, não tem... E isso que eu estou dizendo. Não tirem nada o valor da pessoa. Não é? Por exemplo, nós achávamos o cara super bonito, a gente achava o cara super bonzinho, a gente achava o cara super gente boa, a gente achava o cara super apaixonado por ela, e ela, por exemplo, ai gente, mas não vai, não sabe, não sei, não vejo, não sinto, você entendeu? Esteticamente o cara não tinha problema nenhum, entende? E nos outros quesitos também não. Porque a gente conversava. Então, quer dizer, nos outros quesitos também estava tudo em ordem.
Mas, entendeu? Então, isso não tem que nos diminuir. Isso não pode nos diminuir. A gente tem que entender que às vezes não rola. Então, quanto mais a gente insiste nisso, vai ser pior. Quanto mais a gente projeta isso e cria essas fantasias, porque amanhã vai voltar, porque amanhã vai perceber, quanto mais eu insisto nisso, mais eu vou me frustrar. Ah, eu sempre lidei bem com términos, agora eu estou me sentindo assim. Porque cada término é de uma forma. E a maneira como a gente se relaciona com as pessoas é de maneira diferente. Porque é uma nova pessoa, o sentimento que se desenvolveu em nós se desenvolveu de uma forma diferente, nós estávamos num outro contexto e assim por diante. Certo? Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.